Olá! Num dia em que está sendo comemorado a vitória do Campeonato Brasileiro de um time aqui de Minas Gerais, está parecendo mais um Réveillon aqui em Belo Horizonte, eu quero falar com você sobre um valente chamado Joabe, que era o comandante dos exércitos do rei Davi. Mas Joabe era aquele valente que ele era valente, covarde, astucioso, ele era sagaz, ele causava intrigas e se safava bem delas, de maneira que esse homem, que era o comandante dos exércitos de Davi, ele é aquela figura controversa para nos ensinar que cargos políticos, ou cargos de liderança, ou cargos reais, como era o caso do rei Davi, quando se nos chega à mão, eles tendem a nos chegar por intervenção divina, por uma promoção divina, porque o mundo jaz no maligno, a humanidade ama este mundo decaído, a humanidade não sabe viver sem as sagacidades do Joabe, sem as guerras do Joabe, sem a sanguinolência do Joabe. A humanidade é isso, e é por isso que essas coisas estão registradas nas páginas do Antigo Testamento, das escrituras judaico-cristãs, porque o ser humano é isso que Joabe é, um homem astucioso, ele tem um currículo vasto em astúcias, covardias e mortandades por ele provocadas. Mas Deus tinha um compromisso com o povo num mundo caído, que era o seu povo de Israel. E para isso, para ensinar este povo a dimensão espiritual, a evolução espiritual de buscar a Deus, de ter o Senhor governando o seu povo, Deus elencou ao trono o rei Davi. E é claro, era um cargo político que naqueles tempos, 1000 a.C., o cara tinha que ser bom em guerra, em matança, para controlar o povo neste mundo caído, até que o povo aprendesse a obedecer a Deus. E nesse sentido, Joabe era um homem útil, um homem do seu tempo. Naqueles tempos, naquelas barbáries, um homem valente tinha de ser um homem sanguinolento e, por que não dizer, assassino. Não existiam elaborações psicológicas, não existiam elaborações nem teológicas, porque eles misturam Deus com isso tudo, de maneira que isso tudo é compreensível do ponto de vista histórico da humanidade. Agora, quando você pega essas questões e traz para nós hoje homens que estão governando o Brasil sanguinolentos, violentos, da boca profana, cuja boca emite palavras arrogantes e blasfêmias contra o santo, né? Que mistura Deus com essas coisas todas, que numa reunião ministerial o presidente junta família, Deus, palavrão, tudo junto, numa frase só. Então, hoje, isso é uma blasfêmia. Nestes tempos, não. Nestes tempos, muito antes de Cristo, era a humanidade em seu processo de evolução. Ainda assim, é possível que eu e você extraiamos para nós lições espirituais dessa situação aqui, que é precisamente a situação da morte de Absalão, o filho de Davi, que queria matar o próprio pai, conforme você pode conferir nos vídeos anteriores. Estou deixando aqui na descrição deste vídeo o link do vídeo anterior, que vai falar sobre mais alguns aspectos da morte de Absalão, né? Hoje eu quero dizer para você de um homem que a gente viu no vídeo anterior, que Israel ficou dividido entre os exércitos de Israel que estavam seguindo a Absalão e os servos de Davi, os homens de Davi, o exército de Davi, que estava tentando proteger o rei, né? E aí, no meio dessa história toda, um dos homens de Davi, né, ou até de Joabe, viu que Absalão estava pendurado no carvalho. E ele foi notificar o Joabe: olha, eu vi o Absalão ali no bosque, pendurado nos cavalos, aquele mesmo bosque que no vídeo anterior eu disse a vocês que as pessoas morreram pelos truques geológicos do próprio bosque, né? Aí ele está dizendo: olha, no bosque eu vi o Absalão pendurado no carvalho. Aí o Joabe falou para ele: olha, você viu o Absalão? Exclama. Viu o Absalão? Não deu um jeito nele, não? Aí ele disse: de jeito nenhum. Falou: olha, o Joabe disse para ele: olha, se você tivesse apagado esse sujeito que já está enchendo a paciência, eu te dava uma recompensa de um guerreiro por isso. Aí ele falou com o Absalão, com o Joabe: olha, ainda que me fossem dados algo muito maior, muito mais rentável, muito mais glorificável, eu não atentaria contra o filho do rei, porque
eu ouvi a ordem que o rei deu a você e aos outros dois principais dos seus exércitos. Ele disse, tragam para mim o jovem Absalão, tratem com brandura o jovem Absalão, não tire a vida do Absalão, eu quero falar com meu filho. E aí o jovem falou assim, aqui, vou dar ouvido para um serzinho igual você. E foi atrás do Absalão, tacou dele 3 dardos, e aí com isso ele instigou outros que estavam ali perto para completar o serviço, para que a culpa recaísse sobre um grupo. É mais fácil falar assim, mataram o Absalão, do que dizer que o Joabe preparou o caminho da morte do Absalão. Né? Mas o que eu quero meditar com você é precisamente a palavra deste homem anônimo, que foi censurado pelo covarde Joabe por não ter matado o Absalão. Ele vai dizer assim, em 2 Samuel, no capítulo 18, versículos 12 e 13. Disse, porém, o homem, que não é identificado, o homem disse a Joabe, ainda que me pesassem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei deu ordem a ti, a Abisai e a Itai, dizendo, guardai-me o jovem Absalom. Se eu tivesse procedido traiçoeiramente, como era costume do Joabe agir de maneira traiçoeira, né, ele matou comandantes dos exércitos, ele matou o próprio filho de Davi a traiçoeiragem, né, ele preparou o caminho de morte de muita gente, derramou muito sangue. Aí o homem fala para ele, meio que mandando um recado, né? Se eu tivesse procedido traiçoeiramente, como você é, doutor Joabe, contra a vida dele, nada disso se esconderia ao rei e tu mesmo te oporias. Aí pensemos um pouco nesta frase. Quando se tem diante de si, ou diante de um governo de um povo, um homem sanguinolento, traiçoeiro, como Joabe, que ele era um mal útil ali naqueles tempos, mas ele não deixou de ser punido pela sua traiçoeiragem, né? Era a linguagem que ele entendia, o Espírito de Deus ainda não havia sido derramado sobre a humanidade, e ele não tinha a devoção que Davi tinha. Aliás, detalhe, Joabe, ele era um sobrinho de Davi, mas possivelmente eles eram de idades aproximadas, porque Joabe era filho de Zeruia, uma possível irmã mais velha que Davi teve, de um outro casamento de Jessé com uma outra pessoa lá das bandas de Amon. Né? Então essa irmã bem mais velha, e Davi era o caçula, né, o esquecido da casa. Então a distância de idade entre a irmã mais velha e Davi fez com que o filho dela, o Joabe, tivesse mais ou menos a mesma idade que Davi, né, que era um homem de confiança, que foi conquistando a confiança. Ele era fiel nas questões reais, mas é aquele capataz que é tão fiel ao fazendeiro, ao empresário, ao poderoso, quanto é fiel por meio de truculências, por meio de covardias mil, por meio de assassinato de muita gente inocente. Então ele ganha o mérito, o título, mas muitas vidas pisoteadas. E aí eu estava dizendo, por que só Deus pode dar um cargo desse para alguém? Porque é um cargo de rei, né, de político, que inevitavelmente vai implicar em muita gente ruim trabalhando com você. Por isso, eu tenho absoluta certeza que Marco Feliciano é um apóstata quando ele sai do seu domicílio de ser um pregador de multidões, um homem cheio do Espírito Santo, para se tornar aquele político pilantra que ele se tornou. Né? Outras figuras que foram claramente chamadas por Deus nesse país foram se tornando esses homens assim, estrategistas, malandros, sem o Espírito de Deus. Davi não. Davi foi um homem que ele era adorador, mas ele não tinha um chamado para ser pastor, ele tinha um chamado para ser político, um homem que iria dirigir a nação. E é claro, em sendo um rei de Israel, acaba que tinha uma espiritualidade ali. Mas os meios eram esses, dos outros povos, de truculências, morticínios, genocídios, uma série de coisas. Ele tinha que cumprir ali uma missão, digamos assim, psicoespiritual, de tirar o que existia de cananeus, que precisavam entender a linguagem por meio da salvação, por mais que isso tudo que eu estou falando seja um absurdo para a nossa geração do século XXI, que continua tendo suas outras covardias. Mas voltando à imagem do homem estranho, do homem que era estranho a Joabe, ele diz, olha, não vem com esse papo de me recompensar se eu tivesse matado o filho do rei, não, que primeiro tinha uma ordem do rei que não era para se fazer isso. Né? Você deveria ser fiel ao rei. Segundo, ainda que eu fizesse isso, sabe o que ia acontecer? Você não ia me recompensar não, Joabe truculento. Você mesmo iria
atentar contra mim, porque truculento é você. Então, você iria logo achar alguém útil por ter matado o filho do rei Davi, mas você iria ser justiceiro e falar, você matou o filho do rei, morra, porque é assim que você é, Joabe. E o que eu quero pensar com você aqui? Que na vida a gente precisa ter essa sabedoria, essa intuição contra todo truculento que se coloca no nosso caminho. A gente precisa ter a sabedoria de dizer, ainda que eu tenha a chance na mão de fazer o mal político, o mal corrupto, o mal conforme a realidade social exige de mim, eu serei fiel à minha consciência, que foi isso que esse homem fez. Qual que é a sua consciência? É a da honestidade, é a da justiça, é de saber que era o desejo do rei, e no caso, um desejo justo de um rei justo, porque a gente é muito servil, né? Ontem, que foi sabatinado e ganhou a sabatina, né? O mais recente ministro do Supremo Tribunal Federal, o pastor André Mendonça, ele, quando foi ministro da Justiça no Brasil, ele foi servil às vontades truculentas de Jair Messias Bolsonaro. Aqui não, aqui trata de ser servil a um desejo justo de um rei justo. Bolsonaro quis deixar a população entregue à mortandade, à covardia de um vírus que poderia ser administrado por uma boa política. Bolsonaro entregou esse povo à morte. E aí, o pastor André Mendonça, quando ministro da Justiça, foi fiel a esse mau desejo de um homem mau. Aqui não. Aqui nós temos um bom desejo de um homem bom, de coração quebrantado, e aí o cara fala assim, eu tenho que ser fiel a esse desejo, e não às truculências de Joabe, porque se eu não sou fiel ao desejo bom de um homem bom, o Joabe mesmo iria atentar contra a minha vida. Então, entenda isso, entenda esse jogo da realidade, essa ginga da realidade. Há momentos na vida em que a gente tem de ser servil, se a servidão for a um desejo bom de um homem bom. Em última análise, eu e você precisamos ser servis, porque apaixonados ao nosso Senhor, ao seu Espírito que nos habita. Nós que somos servis a tanta coisa, a tantas truculências, a tanta coisa da realidade, de repente você é um servo fiel ao Senhor, mas é um militar tendo de ser servil às truculências típicas dos militares neste país, né? A segurança pública no Brasil, Polícia Federal, Forças Armadas, polícias militares, polícias civis, estão tão aparelhadas pelas covardias de Joabe, pelas truculências de Joabe, pelas desonestidade de Joabe que atenta contra o próprio povo que lhes paga o salário por meio dos impostos. E aí você tem a chance de ser fiel como este homem que não foi identificado aqui, de dizer, eu vou ser servil a um desejo bom de um homem bom. Eu serei servil e fiel ao Espírito de Deus que me habita. Essa é a grande revolução que Deus aguarda em nossas vidas, e não essas truculências de Joabe. Certamente o coração de Davi doía muito em saber que para ele ser rei, ele tinha de ter assessores truculentos como Joabe, não é? Então, que fica essa meditação para você. Se a servidão ou o servilismo for inevitável, seja servil conforme a sabedoria deste homem. Eu não vou querer ser recompensado por Joabe, não. Quero ser recompensado pela minha consciência. E o texto é reticente. Pelo jeito, Joabe não atentou contra a vida desse homem. Na verdade, ele instigou outros jovens para fazer o serviço de matar Absalão, mas o homem que foi sisudo com ele, que foi certeiro nas palavras com ele, ele soube respeitar. Porque o Joabe tinha lá as suas vantagens, sendo homem do seu tempo. Ele sabia concordar com quem era valente e prudente e sagaz como ele. A diferença é que esse homem anônimo era sagaz no sentido da bondade. Joabe era sagaz para se manter no poder, tinha aquela devoção às avessas, né? Ele era fiel ao rei Davi, mas era fiel por meios truculentos, né? Enfim, repetindo, um cargo político não deveria nem ser desejado, a menos que Deus te coloque lá, como ele colocou José, como ele colocou o profeta Daniel, como ele colocou a rainha Esther e como ele colocou o rei Davi. Fora isso,
Eu estou dizendo para aquelas pessoas que têm uma clara vocação ao pastoreio, clara vocação ao ministério sacerdotal, digamos assim, uma clara vocação a liderar ovelhas de Jesus. Não transforme isso em truculências políticas, porque logo logo você vira um Joabe à lá século XXI, mas nem por isso menos truculento do que Joabe. Não é pastor Marco Feliciano, não é pastor Samuel Câmara, não é pastor Silas Malafaia, gente que poderia ser fiel ao Senhor e trocou toda essa glória do Senhor por truculências humanas. Joabe já está perdoado porque ele era um homem dos dias dele, mas esses homens, assim como Joabe, vão pagar por toda a apostasia e por darem voz a um governo que é abominável aos olhos do Senhor. Eu posso neste momento ser visto por você como alguém que está falando uma grande besteira, mas esta é uma grande verdade, e quem viver verá. Para esses homens serem salvos, eles terão de ser punidos, mas que eu e você fiquemos com a sabedoria deste homem que não é identificado, de dizer: não, a minha alegria e a minha consciência, viu, Joabe, é cumprir o desejo do rei, porque é um bom desejo de um rei bom colocado por Deus, e não cumprir os seus intentos de se manter no poder, ainda que você vai ser louvado pelos homens, és abominação diante de Deus. Pense nisso, e não seja mais uma abominação ambulante, ainda que você morra com as glórias de Joabe. Pelo contrário, seja às vezes uma zombaria ambulante como era o rei Davi, mas alguém que Deus olha do céu e fala: nele a minha alma se compraz, nela eu deposito a minha confiança do Espírito de Deus que habita nela. Viu? Pense nisso. E se você entende que esta mensagem tem alguma utilidade para a sua vida ou para a vida de mais alguém, olha aí a vitória dos vitoriosos de BH. Dê um like neste vídeo, compartilhe, espalhe coisas boas do Evangelho, que a gente está tentando colocar a luz do Evangelho nessas parcas escrituras do Antigo Testamento. E se você puder e quiser, inscreva-se neste canal, aperte o sininho para você receber as notificações. E caso você queira falar comigo, fazer algum acréscimo e até compartilhar algo pessoal, vá aos lugares privados da minha rede social, eles estão aí na descrição deste vídeo. Instagram, Facebook, Twitter. A gente se fala por lá. E muito obrigado pela sua atenção.